Nossa leitura de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 7, que diz o seguinte: mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Essa é uma passagem lá de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. E a leitura de hoje, na verdade, eu acabei de abrir o Evangelho. Por incrível que pareça, era exatamente tudo aquilo que, desde o domingo, eu tenho refletido comigo, né? Pensado, questionado ao universo, questionado inclusive ao Criador. Quer falar sobre nosso conhecimento, do quanto a gente sabe e até onde o que a gente sabe é uma verdade e até onde vai essa verdade como verdade absoluta, né? Casou assim perfeitamente bem com todos os meus questionamentos. E esses questionamentos, eles são sempre, não sei se vocês já perceberam, eles são sempre em função de alguma coisa que eu estou vivendo. Estar aqui na Casa do Caminho fazendo a leitura todas as terças-feiras faz parte do meu tratamento pessoal. Então, todas as minhas angústias, todas as minhas dúvidas, os meus questionamentos, eu busco resolver, eu busco respostas, busco orientações nessa leitura de terça-feira. E aí eu os convido a refletir. Nossa reflexão, com base no livro Renovando Atitudes, que o título não é apenas sugestivo não, viu gente? É um convite a essa transformação, a renovação de nossas atitudes com base no Evangelho de Jesus. Porque não basta ler, não basta decodificar o Evangelho, é preciso que ele faça parte da nossa prática no dia a dia. É preciso que o Evangelho de Jesus ele possa se refletir nas nossas ações e que as pessoas à nossa volta elas possam nos olhar e reconhecer ali um cristão, uma cristã. E o Hamed traz para a gente a reflexão que é a seguinte, considerando esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que eu acabei de ler. Vale considerar que quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes, e os tinha revelado aos simples e aos pequenos, em verdade, observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução. Por sua vez, orgulhosos porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o Mestre Jesus, são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo teor, selecionando-as produtivas para o seu próprio mundo mental. Estes, por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão, uma reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida
com os olhos de ver. São conhecidos esses simples e pequenos pela maturidade evolutiva que é avaliada, levando-se em conta seus comportamentos nos mais variados níveis de realização entre diversos setores da existência humana, tais como o físico, mental, emocional, social e espiritual. Pelo modo como agem e como se comportam diante de problemas e dificuldades, os pequenos e os simples têm uma noção exata de sua maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais e por se comportarem dentro do que esperavam de si mesmos. Simples são as pessoas descomplicadas. São os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos, e por critério de análise rígida, sempre usando a lógica e o bom senso que nascem da voz do coração. Simples são aqueles que não entronizam sua personalidade megalomaníaca atrás de mesas douradas, não penduram pergaminhos para demonstração pública de exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor Jesus se referia eram os dominadores e os controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais, usando máscaras diversas, segundo as situações que lhes eram convenientes. Eles estão à nossa volta. São criaturas sem originalidade e sem criatividade, porque não auscultam as vibrações uníssonas que descem do mais alto sobre as almas da terra. Esses sábios, eles não suportam a mais leve crítica, mesmo quando construtiva, de seus atos, feitos, raciocínios e ideais. Por isso deixam de analisá-la para comprovar ou não sua validade. Por se considerarem donos da verdade, reagem e se irritam, esquecendo-se de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de outras tantas, amarrando-se aos exclusivismos egoísticos. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes dos céus, que agilizariam o simples a pensar com mais lucidez, a se expressar com mais naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro nos reais missionários das leis eternas. Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de se deixarem fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas de luz. Simples são todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nessa fonte de inspiração plenamente. Dentro do nosso contexto atual, a gente se depara com uma necessidade de uma construção intelectual, teórica muito grande.
existe uma necessidade muito grande da gente ter aqueles vários diplomas, né? Aqueles vários títulos. E aí a gente ouve o Mestre Jesus falar das pessoas sem títulos, das pessoas que às vezes não sabem nem assinar o próprio nome. E vem dessa simplicidade de uma pessoa dita sem cultura, sem alfabetização, sem formação acadêmica, uma grandeza de alma fantástica. Porque Deus permitiu a esse simples de espírito e simples materialmente falando, um potencial enorme energeticamente falando. E são pessoas com uma maturidade espiritual muito além, porque não depende da questão da formação acadêmica para que a gente tenha essa maturidade espiritual. É importante que a gente tenha um equilíbrio com a questão da intelectualidade, da moralidade? Sim. Mas, às vezes, esse conhecimento tão grande nos faz arrogantes intelectuais. E essa arrogância, ela nos impede, ela nos aprisiona a ponto de que a gente não se permita enxergar as coisas que deveriam ser vistas pelos olhos do coração. Muitas vezes buscamos respostas em nossos questionamentos e nós não ouvimos a voz da simplicidade. Às vezes é uma pessoa que você fala, imagina, olha a pessoa que está me dando conselho, alguém que não tem conhecimento nenhum. Que experiência tem uma pessoa que mal estudou para me dar um conselho a respeito de um chá a ser tomado, a respeito de uma postura a ser considerada, de uma atitude a ser revista. E às vezes pode ser essa pessoa que Jesus chama de simples, de pequeno. Porque a maturidade espiritual, ela independe de posses e de títulos pendurados na parede. Dentro do nosso contexto, a gente se deparou com uma situação em que muitas pessoas letradas se acham donos da verdade. E aí se veem diante da leitura do Evangelho de Jesus e analisam essa leitura a seu bel prazer, inclusive humilhando aqueles que não sabem ler. E não conseguem decodificar, mas conseguem, com a sua sensibilidade intuitiva, compreender muito melhor as palavras, os ensinamentos de Jesus do que o letrado, que faz uma leitura superficial, que faz uma leitura com a sua sabedoria, com a sua arrogância de quem sabe tudo e que sabe mais do que o outro. E aí a gente se depara com pessoas que infelizmente não têm a espontaneidade e não conhece a pureza e a grandeza do amor que Jesus trouxe para a gente como legado. É a pessoa que diz que mesmo tendo um amigo que não se comporta da maneira como ela acha que ele deveria se comportar, porque a Bíblia diz que o comportamento, as opções dessa pessoa são opções de pecado, que não festejariam com esse irmão uma boda de casamento. Porque está escrito na Bíblia que o meu irmão que vive em pecado, ele deve ser desprezado? E que tipo de pessoa sou eu, só pelo fato de saber ler e de estar em contato com essa leitura e de ter um título acadêmico e de ter feito um curso de teologia e etc e tal, a ponto de ter arrogância intelectual, pessoal e me sentir melhor que o outro que está em pecado. Aí a gente se remete a mais uma orientação de Jesus.
e da vida. Quem mais precisa de médico? Quem mais precisa de amigo? Senão aquele que está em pecado. O espírita não acredita em pecados, viu, gente? É só uma força de expressão. Mas todas as vezes que a gente se deparar numa situação dessas, de julgar o outro pelo comportamento, pelas escolhas, pela escolha da religião, pela escolha a questão da opção sexual, pela escolha política, que a gente pare para pensar e refletir. Eu discordo, mas é meu amigo, eu vou estar junto, nem que seja para cair junto e levantar junto depois. E diante de toda e qualquer dúvida, nas situações do nosso cotidiano, porque nós somos pessoas preconceituosas, nós somos pessoas egoístas, arrogantes, e por muitas vezes nós nos sentimos melhores que o outro, porque sabemos ler, porque temos uma posição social melhor, porque a gente se acha dono da verdade. Mas diante da dúvida, eu frequento aquela casa que as pessoas que moram lá vivem em pecado? Jesus frequentava. É claro que a gente não deve nem se comparar, porque a gente sabe que a gente está longe de chegar a um nível de amor do Espírito de Jesus Cristo. Mas qual que é o propósito? Ele diz que seremos perfeitos. Inclusive, nos mandou seguir adiante em busca dessa perfeição. Então, é um passo de cada vez. Que eu, dentro de todos os meus erros, diante da minha imaturidade espiritual, ao me deparar com um irmão que tem uma maturidade um pouco melhor que a minha, sabe aquele irmão que abandonou tudo para ir para a floresta, para cuidar da natureza e defendê-la? Fez aquilo que eu jamais teria coragem de fazer. E eu sou aberta à natureza, amo. Mas eu jamais deixaria a minha vida aqui para ir lá para a Amazônia defendê-la. Odeio mosquitos. Não estou preparada para isso, não tenho maturidade espiritual para me ofertar. Não sou capaz de tamanha caridade. Eu sou aquela pessoa que ama animal, mas eu jamais seria uma cuidadora que colocaria dezenas ou centenas dele no meu quintal. Se eu não sou capaz de fazer isso, porque eu não tenho maturidade espiritual ainda para me doar a esse nível, que eu não seja a pessoa que vá tirar pedras a quem faz. Que eu não seja a pessoa que diga que os assassinados defendendo a Amazônia mereceram isso. Que eu não seja a pessoa a chamar o cuidador que tem centenas de animais dentro de casa de louco. Porque nós fazemos isso. São Francisco era louco. Santa Clara também. Jesus Cristo era louco, né, gente? Porque é um nível de doação que a gente não consegue compreender. Só que a gente, na dúvida, confia em Jesus. O que Jesus faria numa situação dessas? Estaria apoiando as pessoas que entregaram a sua vida pela defesa da Amazônia? Jesus estaria apoiando o cuidador de animal que pratica essa loucura de levar centenas de animais para sua casa sem ter condições financeiras para isso e contando com as doações dos outros? Estaria ao lado deles. Jesus festejaria o casamento gay. Jesus estaria onde o pecador está. Porque é quem precisa de médico. E Jesus é o médico dos médicos. Se ele estaria, vamos tentar dar um passo também para tentar acompanhá-lo. Se eu não criticar, se eu não tiver uma postura preconceituosa e egoísta, se eu não for para as redes sociais para me aparecer,
e para incentivar pessoas a pensarem como eu penso, né, de maneira preconceituosa e egoísta, eu já estou fazendo grande coisa. Porque tem muita coisa que nós pensamos que deveríamos ter vergonha de pensar. Agora, a gente precisa usar desse bom senso que Jesus nos deixou como legado. A gente pensa, pede perdão para o universo e evita jogar essa energia adiante, passar adiante essa energia. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.